Olá, abençoados de Deus. Mais uma vez aqui, reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, pregando as grandezas de Deus, pregando o evangelho revelado a Paulo, e que é o único evangelho que tem aqui na Bíblia, e que é de Romanos a Hebreus, o ministério do Espírito, do qual os filhos de Deus, os eleitos de Deus, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, tem que viver só por fé, e que Deus, como eu sempre falo, Ele é Pai dos Espíritos. Então, amado, boa noite a todos. É um prazer me reunir com vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa pregação, da qual nós iniciamos ontem, e vamos concluir hoje, da qual tem como título a salvação da Bíblia não é do Espírito, é da mente, é da religião, parte 2. Então, ontem nós terminamos aqui, paramos em Hebreus 2,14, do qual eu li e eu expliquei, provando que nós, os filhos de Deus, nós não somos daqui, e que nós já viemos do céu para cá, e estamos aqui numa participação comum de carne e sangue. Sempre lembrando a vocês que os filhos de Deus são os espíritos, macho. Que vocês têm que entender isso uma vez por todas, senão vocês não vão entender o evangelho. Deus não é teu pai, amado. Deus não é pai do Lira. Deus é pai do Espírito. O meu pai é o seu Dácio. Então, meu amado, olha, vamos dar continuidade aqui, abrindo o evangelho, abrindo aqui, abrindo o evangelho, abrindo a carta de Paulo, abrindo a antiga aliança, não para aplicar, e sim para explicar, e mostrando para vocês, provando na Bíblia, que nós não somos daqui. Nós não somos daqui, e nós já viemos do céu, e como nós somos espírito, nós já estamos salvos, nós já estamos perfeitos, nós já somos uma nova criatura. Nós, os espíritos, o verdadeiro filho de Deus, nós já estamos prontos. Nós estamos aqui numa participação comum de carne e sangue, e vamos retornar para o céu. Quando esta carne, esse homem terreno, esse homem exterior morrer, o Espírito de Deus volta imediatamente para lá, porque nós estamos depois da cruz, e ele já venceu a morte. Eu estou dizendo isso porque o teu cão guloso, o teu enganador, ele te prega que quando tu morre, tu vai dormir, macho. Meu amado, defunto não dorme. Defunto não dorme, meu amado. Na antiga aliança, antes da cruz, antes do ano 70, quem dormia no ágio, na sepultura, no inferno, era os espíritos de Deus que dormia. Por quê? Porque ele ainda não tinha feito o que ele veio fazer. Ainda estava antes da cruz. Então, os eleitos de Deus que dormia, e que estava lá numa participação comum de carne e sangue, o homem virava pó, e o espírito, que era o filho de Deus, ele ficava dormindo na sepultura. E quando ele morreu e ressuscitou, os que dormiam foram ressuscitados juntamente com ele. Isso foi a primeira ressuscitação, que foi na cruz. E
E quando ele subiu aos céus, os que permaneceram lá em Jerusalém e morriam e eram eleitos de Deus, eles dormiam no ágio. Por quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Que os filhos de Deus dormiam na sepultura, os espíritos, depois da cruz, aguardando a volta do Filho do Homem, que se daria no ano 70. E aí houve a segunda ressuscitação. O segundo arrebatamento, meu amado. Isso é o verdadeiro evangelho, meu amado. Não é esse engano do teu pastor, que diz que tu vai ficar dormindo lá, macho, e ele vai ressuscitar tu em carne, e tu vai pro céu, e tu vai ter uma rua de ouro. Meu amado, sai desse engano, meu amado. No céu não entra carne, meu amado. Então, meu amado, olha, tentando levar o entendimento, né? Tentando levar o entendimento espiritual de Deus, do qual Ele é que dá, não sou eu. Filipenses 3:21, provando para vocês, né, que nós não somos daqui, macho. Eu não sou daqui. Os verdadeiros filhos de Deus não é daqui, meu amado. E é da onde, Lira? Do céu, cara. Do céu. Nós viemos de lá e estamos aqui como embaixador de Cristo, macho. E quando esse corpo carnal do Lira morrer, esse espírito volta para lá. Já falei que vocês não creem. Então, olha, Filipenses 3:21, ó, presta atenção, tá? Que aqui é evangelho, macho. Aqui é o ministério do Espírito. Não vai passar mal não, amado. Não vai passar mal não, que o teu filho precisa de tu. Então, meu amado, olha, Filipenses 3:21, ó, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele aqui é sempre Deus, tá? Que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, macho. Então, olha, aqui é Paulo pregando aos filipenses, né? Os filipenses daquela geração, da geração de Paulo, a geração do ano 70, isso aqui, Paulo tá falando, não é comigo e nem é contigo, macho. Paulo tá falando, com os ouvintes dele, da geração dele. E que Paulo tá dizendo para ele lá, né? Que o qual quem? Deus. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. E Lira, o que é o nosso corpo de humilhação? É o homem terreno, macho. A carne. A carne. Então, esse é o corpo de humilhação, né, do qual Paulo chamou, e que esse corpo de humilhação seria transformado, né, seria transformado em um corpo de glória igualzinho dele. Por quê? Porque esse corpo, né, esse corpo de humilhação, o nosso espírito, né, ele estava preso dentro dessa carne. Ele está preso por dia de hoje, nós que estamos vivos, ele está preso dentro dessa carne, macho, e que não pode sair. E com a vinda do Filho do Homem, né, ele transformaria esse corpo de humilhação no corpo de glória igualzinho ao dele. Então, como Paulo ainda estava antes do ano 70, e todos eles lá antes do ano 70 daquela geração, eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem, que se consumou, que se deu no ano 70.
Então ele disse, ó, eu vou ler para vocês aqui o 20, tá? Filipenses 3, 20 e 21, ó, para tu entender melhor. Aqui, ó. Pois a nossa pátria está no céu, macho. Então, o que significa isso? Que nós não somos, nós os espíritos, nós os filhos de Deus, né? Nós não somos daqui, a nossa pátria não é essa. E nós somos o que, Lira? Embaixadores. E qual é a nossa pátria? Qual é a pátria do Filho de Deus? O céu, macho. É o céu, não vai morrer, não. E qual é a pátria de Haroldo Lira? O Brasil, macho. A minha pátria do homem terreno, do homem exterior, do Haroldo Lira, é o Brasil. E qual é a minha pátria celestial? O céu, macho. E eu tô fazendo o que aqui? Eu sou embaixador, macho. Eu sou embaixador de Cristo. E as mulheres? Embaixatriz de Cristo. As mulheres espirituais, a filha de Deus, né? Escolhida por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos femininos, estão aqui como embaixatriz. E os masculinos? Embaixadores, meu amado. Então, olha, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Por que Paulo está dizendo aqui, aguardamos? Aprende aí, pastor. Não é nós que estamos aguardando. Nós estamos depois do ano 70. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, pastor, ele não veio para os gentios. Olha, pastor, deixa eu te ensinar, macho. A Bíblia fala de dois povos, macho. O povo judeu, do qual foi somente eles incluído na primeira aliança, né? E que Jesus de Nazaré foi uma manifestação de Deus somente para os judeus, pastor. Deixa de mandar o povo, cara, esperar Jesus voltar e ao mesmo tempo tu dizer que os teus escravos são templo e morada do Espírito Santo, macho. E ao mesmo tempo, enganador, tu faz a macumba da Santa Ceia para ter comunhão com Jesus, cara. Deixa de ser tonto, pastor. Então, pastor, olha, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. Por que Paulo falou aguardamos, ô canguloso? Porque Paulo está se incluindo, macho. Porque Paulo era judeu e Paulo estava antes do ano 70. Então ele diz, aguardamos. Aguardamos quem, Paulo? Paulo e os ouvintes dele, macho. Os filipenses. Entendeu, enganador? Então, olha, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, macho. Então, com a volta do Filho do Homem, né? Com a volta do Filho do Homem, o corpo dele lá, né, seria transformado num corpo glorioso, igualzinho dele. Por quê? Porque eles ainda estavam antes da cruz, ainda existia, estava em vigor a lei de Moisés, então eles ainda eram transgressor. Então, meu amado, dito estas coisas, olha, passando aqui para o próximo capítulo e versículo, lendo, te explicando, macho, que o teu canguloso não sabe, porque isso aqui é dom, né? 1 João, olha, 1 João 1,8, pregando para vocês, mostrando para vocês evangélicos, para vocês religiosos de toda religião, né? Que a pregação do evangelho, né, aqui na Bíblia, não é para salvação eterna, macho. Não é. É para te salvar da religião, é para te salvar do engano, é para te salvar da metanoia, macho.
é para te salvar da mente poluída, do qual esses cães gulosos, enganadores, chamado pastor, chamado bispo, chamado padre, todos eles que pregam religião, eles congelaram a tua mente, macho, cauterizaram, e vocês estão aí, né, servindo somente a homens, servindo a defunto, acendendo vela, mentindo, dizendo que viu a Maria não sei por onde, mentindo, dizendo que quando entrou na macumba do teu pastor não tinha nada, mas agora tu tem 10 carros, macho, tu tem 3 empresas, tu tem 10 motos, tu tem 50 casas, mentiroso. Tu tá roubando também, mentiroso. Meu amado, essa tua mente está cauterizada, meu amado. E não te deixa ver, a verdadeira grandeza de Deus, macho. Quer viver por fé. Então, meu amado, olha, o João 1,8, ó. Aqui, né, é outra mentira que o teu cão guloso te leva, macho, que eu vou te explicar, para ver se é esse espírito que habita em tu, se tu for um eleito dele, né, te dá entendimento do evangelho, macho. Olha, eu vou te explicar isso aqui, e eu tô abrindo o evangelho, macho, que tu diz que é mentira, por isso que tu não entende nada. E o teu cão guloso faz a macumba da Santa Ceia, não mostra aqui. Por que, Lira? Porque não existe Santa Ceia, macho. Santa Ceia é macumba. Santa Ceia é macumba. Não existe Santa Ceia aqui na Bíblia. Eu já dei todos os meus bens para vocês, né? E continuo dando. Qualquer um de vocês religiosos, qualquer um de vocês professor da escola dominical, qualquer um de vocês doutor em teologia, qualquer um de vocês padre, qualquer um de vocês que se dizem bispo, que vocês não são nada, me mostrar aqui na Bíblia inteira onde é que está a macumba da Santa Ceia, macho. Onde é que está? Mostra para mim aí, mentiroso. Meu amado, o que Jesus fez na noite em que ele foi traído foi a Páscoa. Foi a Páscoa. É Lucas 22, do 14 ao 19, mentiroso. É 1 João 1,8. Se dissermos, olha, mais uma vez, né, te levando o entendimento do evangelho, como eu te falei, macho, preguei para esse cão guloso aí, que ele não vai pregar nunca, porque ele só prega para roubar. Olha, a Bíblia fala de 2 evangelhos, macho. É o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, e que foi somente para os judeus, enganador. E que nós, os gentios, que são outro povo, que só foi incluído na segunda aliança, somos o gentio. Então, aqui é 1 João. João não está falando contigo, macho. Não está falando comigo. Acorda, macho. Que toda a vida tu me leva para isso aqui, macho. Para dizer que é pecador. Tu quer porque quer ser pecador, infeliz. Tu não é pecador, macho. O que tu tem é a obra da carne. O que tu tem é a obra da carne, macho. João Batista disse disse lá para os ouvintes dele, lá no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira, macho, não é que deixa. Se ele tirou o pecado do mundo, cara, como é que tu quer, porque quer ser pecador, macho? Ele tirou o pecado, foi espiritual, macho. O que tu tem é a obra da carne, macho. É tu ver uma meninazinha aí e ficar de olho nela, cara. Assim que sai da tua macumba. É isso que é obra da carne. É tu beber cachaça. É tu comer um prato do tamanho do mundo, macho. É tu pedir dinheiro aos teus irmãos aí da igreja e não pagar, que tá lotado aí. Então, meu amado, é tu mandar, queima ela, Jesus. Queima ela, Jesus. Isso é obra da carne, macho. Então, meu amado, olha, 1 João 1,8.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, macho, olha, aqui, né? Aqui é primeiro João, né? E João não tá falando comigo, não tá falando contigo. Aí o teu cão guloso vai e prega isso aqui pra tu, macho. E nós, da graça, nós estamos explicando, macho. Nós estamos esclarecendo, né? Porque nós temos entendimento. Nós não somos esse engano dessas religiões. Nós temos a revelação, macho, que vocês não têm. Então, olha, se dissermos, primeiro, se dissermos, por que João está falando aqui, se dissermos? Porque João, inteligente, João era judeu, né? João era judeu, e João já inicia aqui o versículo, né? Se incluindo, macho. Se dissermos quem? João está se incluindo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, olha, de novo ele se inclui, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, macho, o que é isso aqui? Já expliquei isso aqui, mas eu vou explicar de novo, tá? João aqui está pregando aos judeus, né? E ele está dizendo que se eles lá, ele está dizendo para os judeus, mas não é para tu. Ele está dizendo para os judeus, macho, isso aqui já tem mais de 2000 anos, macho. Como é que isso aqui pode ser para tu, evangélico? Acorda, macho. Sai dessa macumba, que tu não aprende nada, macho. Tu não aprende nada. Então, olha, João aqui está falando com judeus, macho. João aqui está falando com judeus, isso aqui antes da volta do Filho do Homem, né? Antes da volta do Filho do Homem, e a lei aqui ainda está estabelecida, ainda está em validade. Por quê? Porque tinha que cair o templo, macho. E só se deu no ano 70. Então, João está dizendo lá para os judeus, olha, se vocês disserem que vocês não têm pecado, né? Vocês mesmos são mentirosos. Vocês se tornam transgressor. Por que ele está falando isso? Porque qual era o pecado na Bíblia? Qual era o pecado que separava o homem de Deus? Vocês não sabem, macho. O teu pastor não sabe. O padre não sabe. O pecado que separava o homem de Deus, macho, era a transgressão da lei. E qual é esse homem? Só os judeus, macho. Nós não conhecemos pecado. Olha, nenhuma geração que viveu depois do ano 70, que já está com mais de 20 gerações, conheceu o pecado. Por que, Lira? Porque, meu amado, na cruz ele aboliu, ele acabou o pecado, macho. Ele cumpriu a lei. A lei era transgressão, macho. Era o pecado. Era o não cumprimento da lei. E nós não fomos incluídos na primeira aliança. Então, meu amado, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Está certo. Aqui está certo. Porque João está pregando aos judeus. E eles eram transgressores da lei. Todos eles lá eram pecadores. Todos. Inclusive Paulo. Por quê? Porque eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, macho, que era 613 mandamentos e ordenanças, e quando você tropeçava num, era culpado de todo. É aonde vocês estão, macho, no ministério de condenação e morte, que nunca foi para tu, né, e que não é mais para ninguém. A primeira aliança não é mais para ninguém.
foi abolida, foi cancelada, foi removida, cão guloso, enganador. Então, olha, dando continuidade aqui, mostrando, abrindo o evangelho para vocês, Romanos 5:8. Mostrando para vocês aqui, né, que nós já viemos do céu, que a salvação da Bíblia não é para a vida eterna. Quando nós viemos do céu, nós já viemos salvo, e que já viemos aperfeiçoado, e que nós não temos nada, nós já somos santos, nós já somos sem pecado, nós já somos tudo, macho. Nós quem lira? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos. Vou ter que falar quantas vezes. Deus não é teu pai, canela de fogo. Então, canela de fogo, olha, Romanos 5:8. Mas vocês vão ter que acordar, cara. Olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, macho. Ainda pecadores. Então, o que é que Paulo tá explicando aqui? Isso daqui, né, o teu cão guloso, os religiosos, eles leem isso aqui, se eles lerem, né, que eles não abrem a nova aliança, né, eles fazem farofa, né, um pouco de fermento, leveda toda a massa, que vocês não sabem o que é. Levedar a massa, macho, tu abrir a primeira e abrir a segunda, né, e no fim fazer o assalto. Isso é levedar a massa. Então, olha, Paulo está dizendo aqui aos romanos, né, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter crido, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha, Paulo aqui também está se incluindo, né? Paulo está se incluindo, né? E ele está dizendo que Deus, ele provou o amor dele para conosco. Conosco quem? Não é por mim, não é por ti, macho. Paulo aqui está falando aos romanos, que eles eram pecadores, como eu já acabei de explicar, que eles ainda estavam aguardando a volta do Filho do Homem, e que a lei de Moisés, que era o pecado, era a transição da lei, ainda estava em vigor. Então Paulo diz, nós mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí o teu cão guloso pega isso daqui e diz, tá vendo, ó? Tá vendo? Nós tudinho somos pecador. Pastor, aqui Paulo não tá falando contigo, macho. Paulo aqui tá falando antes do ano 70, né? E que a lei de Moisés, que era o pecado, ainda estava de pé para o cumprimento ainda de Daniel 9:24 e Mateus 24:34. Por isso que Paulo dizia que ainda era pecador. Ainda era. Mas tu, cão guloso, tu não nasceu na geração de Paulo, macho, antes do ano 70. Ou tu tem mais de 2000 anos. Então, cão guloso, tu é depois da cruz. Não existe mais pecado. Deixa de enganar o povo. Então, olha, dando continuidade aqui, explicando tudo, tá? Zacarias 3:9, ó. Zacarias 3:9. Você pode dizer assim, mas tu não disse que não pode abrir o Primeiro Testamento? Meu amado, você pode abrir tudo, mas você tem que ter o discernimento, né? Explicando o que foi, para que foi, e explicando posição verbal, cultura, tempo,
e para quem foi a carta, macho. Não é tu pegar todas as cartas da Bíblia e trazer tudo pro dia de hoje, né? E botar tudo nas costas dos religiosos. Entendeu, meu amado? Então, olha, Zacarias 3:9, olha. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, macho, olha, isso daqui, né? Isso daqui é uma pregação que não é para mim e que não é para tu, é para esclarecimento. Esclarecimento dizendo o que, cara? Que isso daqui é o antigo pacto, mais uma vez, e dizendo que nós, os gentios, não fomos incluídos nisso aqui, e que isso daqui, né? Isso daqui é uma sentença, né? Para Israel, macho. Para Israel. Por quê? Porque, meu amado, só Israel é que conheceu o pecado, macho. Nós não conhecemos o pecado. De novo, nós fomos depois da cruz, macho. Não existe mais pecado. E aqui está provando, olha, que vocês dizem que ele não tirou o pecado. Olha, Zacarias 3:9. Presta atenção, cão guloso. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Isso aqui são linguagem de figura, macho. Figura de linguagem. É somente quem tem esse entendimento aqui, são eles lá, os judeus. São os judeus, os hebreus. Então, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única está 7 olhos. Então, isso aqui é uma linguagem de figura, macho. Por isso que tu não entende. E eu também não entendo. Eu sei explicar. Então, olha, estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Agora presta atenção aqui, cabuloso, ó. E tirarei a iniquidade, macho, o pecado. E tirarei a iniquidade desta terra. Qual era a terra, macho? Qual era a terra? Para quem foi a primeira aliança? Só para Israel, macho. Qual foi o povo único do mundo escolhido primeiro para ser povo exclusivo de Deus? Os judeus, macho. Isso aqui tudo é para os judeus. Que o teu ladrão vai e aplica em tu, macho. É isso que vocês têm que entender, que ele te engana. Então, olha, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, ó, num só dia, meu amado. Em um só dia. Que o teu ladrão diz que tu é um pecador, é um desgraçado, macho. Continuando aqui, olha, para findar, João 1:29. Ainda tem aqui. Eu vou abrir aqui, ó. João 1:29, tá? Dando continuidade e dando entendimento, macho. Entendimento da escritura, né? Dando entendimento do evangelho e te explicando o que o teu canguloso não te explica, macho. Aqui em João 1:29, ó, eu vou ler e vou te explicar para tu ter o entendimento, amado. Ó, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: olha aqui, macho, mais uma prova, né, que o teu cão guloso te engana e chama Deus de mentiroso, macho. Vocês tudinho.
Vocês evangélicos, junto com teu enganador, com teu ladrão. Por que, Lira? Olha, eu já li para tu lá Zacarias. Eu já li para tu Zacarias 3:9, né? Em que Deus, ele diz que tiraria o pecado desta terra. Qual é a terra? Jerusalém, macho, Israel. Que foi só quem conheceu o pecado. Ele diz que tiraria o pecado em um dia. E tu chama ele de mentiroso, porque tu diz que é um pecador. Então, olha, João 1:29. No dia seguinte, viu João aqui é João Batista, macho, a Jesus, que vinha para ele e disse, olha aqui o que foi que João Batista disse, que vocês dizem que é mentira, ó. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, macho, o pecado do mundo. E qual era, Lira, o mundo? Era o mundo do então, macho. Era o mundo daquela geração, macho. O mundo daquela geração era Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Israel, macho. Era o mundo daquela geração. O mundo, a terra habitada. Por quê? Porque só existiam eles e Roma. Então, meu amado, no dia seguinte viu a Jesus que vinha para ele e disse. Quem foi que disse, macho? João Batista, macho. Eis o Cordeiro de Deus que tira, mas não é que bota, não é que deixa. Tira o pecado do mundo, o pecador. Que vocês dizem que é pecador, chamando Deus de mentiroso. O pecado que separava o homem de Deus, que não foi tu, macho. Tu não conheceu nem o pecado, né? É o pecado espiritual, macho. Já expliquei. Então, olha, é difícil demais, macho, pregar para vocês. Mais uma vez aqui, né, provando que eu não sou daqui. Meu amado, eu não sou daqui, meu amado. O filho de Deus não é daqui, macho. Tu só pode ser filho de Deus, né? Se tu crê, cara, que tu não é daqui, macho. Se tu não crê que tu não é daqui, macho, tu não é filho de Deus, cara. Olha, Eclesiastes 12:7, ó. E o pó volte à terra, macho. Qual é o pó, Lira? É o homem terreno, macho. O homem terreno, o Lira. É o homem exterior, que não é o espírito. É o homem exterior, o homem carne, macho. Olha, e o pó volte à terra como era. E o espírito, ó, o verdadeiro filho de Deus, o espírito, que eu digo para vocês que eu não sou daqui, vocês ficam doido querendo morrer. Olha, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, macho. Me diz uma coisa, cara. Me diz uma coisa. Presta atenção. Tu pode voltar do centro da cidade sem tu ter ido? Explica pra mim aí, cão guloso. Explica pra mim aí, evangélicos. Explica pra mim aí, católico. Explica pra mim aí, doutor em teologia, professor da escola dominical. Explica aí pra mim, bispo careca, cabeça seca. Explica pra mim aí, chapeuzão, deputado. Esse desgraçado aí que diz que prega a graça. Explica pra mim se tu pode voltar do centro da cidade sem tu ter ido, macho. Explica. Olha, Eclesiastes 12:7, macho. Presta atenção, tu não é daqui, macho. O filho de Deus não é daqui. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era. Tu, o Lira, é para voltar para a terra. Lá você vai virar pó. E o espírito volte a Deus. Por que volte? Porque nós já viemos de lá, macho. Ou tu pode ir pro centro de Fortaleza, tu pode voltar sem ter ido. Não pode, macho. Tu tem que ter de ir pra lá, ou de vir pra lá,
Se tu vem de lá é porque tu foi, macho. Então, macho, e o espírito volte a Deus que o deu, macho. Volte. Se tu tá voltando, macho, pro céu, é porque de lá tu já veio, macho. Tu não pode voltar sem ter vindo, inteligente. Então, olha, João 3,16. Meu amado, isso aqui é maravilhoso, meu amado. Sem macumba, sem gritaria, sem roubo. Que o teu cão guloso, né? Ele não prega isso aqui, ele não pode pregar isso aqui, macho. Se ele pregar isso aqui, ele vai levar uma pesada na bunda, macho. Por quê? Porque essas arapucas, né? Essas empresas chamadas de igreja, eles têm estatuto, macho. E lira o que é o estatuto da minha igreja. O estatuto da tua igreja, bestado, é que o cão guloso, o enganador, né? O teu assaltante, ele só pode pregar o que o cão guloso presidente manda, macho. Isso é o estatuto, ou seja, estatuto de homem, empresa de homem. A igreja é uma única, é a de Deus, só ele é que é dono da igreja, macho. E não é parede, são vida, são os espíritos dele, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, macho. Que tu tá indo pra essa macumba aí, aceitar Jesus. Acorda, macho. Então, macho, olha, João 3,16, olha. Levando um entendimento pra você, pra tu sair dessa macumba, macho. João 3,16. Abrindo a antiga aliança, não pra explicar, viu, ladrãozinho, pastor. Aqui não é para aplicar, nunca foi para os brasileiros, não é mais para ninguém, não pode ser aplicado mais em ninguém. Aqui tu só abre para explicar, mas tu não sabe, macho. Então, olha, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, macho, olha, aqui Jesus de Nazaré, né? Ele está pregando, aliás, ele está falando com os discípulos, né? E ele está falando para Israel, né? A antiga aliança, mais uma vez, foi somente para Israel. E isso daqui é o evangelho do reino de Deus, né? E que ele está dizendo aqui, dizendo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. O que é isso aqui? Não pereça, não é tu sofrer, macho. Não pereça que ele está dizendo aqui, né? Que ele está dizendo aqui pereça é desaparecer, macho. É morrer, é desaparecer para sempre. Então, ele está dizendo que Deus deu o seu único filho para que aquele que cresce não desaparecesse, macho, não morresse. Mas como quem era que ia crer? Somente os eleitos de Deus, somente aqueles que estavam lá numa participação comum de carne e sangue, como nós estamos aqui. Então, os espíritos, eles já estavam salvos, eles já tinham vida eterna. Entendeu, meu amado? Então, olha, aqui ainda tem dois. Aqui eu já li, né? Filipenses 3:21 eu já li e já expliquei, né? Eu já li e já expliquei. E aqui em Hebreus 12:9, aqui Hebreus 12:9, né?
para encerrar, Hebreus 12, 9, eu vou ler e vou te explicar. Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9, vou ler e vou te explicar, tá? Para encerrar. Aqui, ó. Além disso, aqui nós entendemos, né? Nós acreditamos que é Paulo, né? Porque essa carta não tem assinatura, mas pelo conhecimento, pelo entendimento, nós entendemos que é Paulo. Então, aqui, ó, 12, 9, Hebreus 12, 9, Paulo pregando aqui aos judeus, pregando aos hebreus, ele diz assim, ó: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. Então Paulo está falando aqui do homem terreno, né? Está explicando lá para os hebreus, dizendo, olha, nós temos o nosso pai segundo a carne, do qual nos corrigíamos. Então, dando entendimento para vocês, quem é o nosso pai segundo a carne? É o marido da tua mãe, macho. O marido da tua mãe é o teu pai, do homem terreno, segundo a carne. É o pai do homem exterior, do ser humano. Então Paulo está explicando aqui para os judeus, e eu estou explicando para vocês, olha, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, vírgula, e os respeitávamos. Então Paulo está dizendo assim, ó, olha, vocês seres humanos, né, vocês gente, vocês homens, vocês tinham ou você tem, né, vocês tinham ou vocês têm os vossos pais segundo a carne, que é o homem terreno, que é o marido da tua mãe, que te corrigia, pelo menos na nossa época, e que era só ele olhar, a gente já sabia o que ele queria. E que ele está dizendo aqui que os nossos pais segundo a carne, ele nos corrigíamos, olha, e os respeitávamos. Então, ele nos corrigia e nós respeitava ele. Aí, ponto e vírgula. Agora, Paulo vai fazer a comparação com o pai espiritual, macho. Aí ele diz assim, se nós respeitarmos, né? Se nós tínhamos nosso pai segundo a carne, eles nos corrigia e nós respeitava ele, e respeita, então ele diz, não haveremos de estar em muito maior submissão, ó, ao pai espiritual, e então viveremos. Então, mas isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso, com o entendimento da mente de Cristo. Paulo está pregando aqui aos hebreus e está dizendo, olha, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne, e ele nos corrigia e a gente respeitava eles. E nós não vamos ser submissos, né? Nós não vamos respeitar muito mais o nosso Pai Celestial, que é Deus. Isso daqui, macho, não se inclui os evangélicos. Isso daqui não se inclui os religiosos. Por quê? Porque vocês não respeitam Deus, macho. Vocês religiosos de toda a religião, né? Vocês não respeitam Deus. Por quê, Lira? Porque, macho, vocês trocaram ele pelo pastor. Vocês trocaram ele por dinheiro. Vocês trocaram ele por um pedaço de pão. Vocês trocaram ele por um suco. Vocês trocaram ele, macho. Vocês trocaram ele por um copo d'água depois da oração. Vocês trocaram ele por campanha de libertação. Vocês trocaram ele pela campanha da casa própria, pela campanha da chave ungida, pela macumba do teu pastor, macho. E os outros religiosos, os católicos, trocaram Deus por vela, macho. Trocaram Deus por vela, trocaram Deus por defunto, trocaram Deus por Maria, trocaram Deus por Bartolomeu, por São Francisco, por Padre Cício. Meu amado, Deus, ele não divide a glória dele por ninguém, meu amado. E vocês dizem que ele não está com nada e vai acender uma vela.
Então, meu amado, dito estas coisas, graça e paz